Ditongos, ditongos decrescentes nasais com término em I e U. Esse é o assunto do vídeo de hoje. Estou construindo uma playlist de fonética e fonologia aqui no canal. E o livro-texto básico que eu utilizo é da professora, da autora, Thaís Cristófaro e Silva. Então, vamos lá. Ditongos decrescentes nasais com término em I. Bom, antes de entrar propriamente nisso aqui, é bom uma breve lembrança, do que sejam os ditongos. Neste caso aqui estamos tratando de ditongos decrescentes nasais. Existem os ditongos crescentes e os ditongos decrescentes, assim como existem os ditongos nasais e os ditongos orais. Ditongos é quando ocorre o encontro de duas vogais, que dá-se o nome para uma de vogal e a outra para glide, ou então semivogal. Quando ocorre o encontro, então, dessas duas, vou chamar de vogal, de duas vogais, uma vogal e uma semivogal, na mesma sílaba. E o que é uma sílaba? A sílaba é uma pequena parte de uma palavra na sua divisão, a divisão silábica, no sentido de que o esforço na produção da fala, no ato de falar, no ato de falar alguma palavra, o ar que é expelido, ou a nossa força para exprimir, ou para pronunciar certa palavra, ela é diferente. Ela varia conforme a palavra. Então, vamos pensar numa aqui, gaita. Então, a palavra gaita. Veja que existe uma acentuação tônica. Em algum momento, algum som desta palavra, ela sai de maneira destacada, pronunciada de forma mais forte. Então, gaita, por exemplo, Então, veja que em gaita nós temos ali algumas sílabas. Assim acontece com a palavra cuida também, nesse caso aqui são todos exemplos de ditongos, inclusive, que eu já estou dando. Muito, cãibra, ou a palavra sílaba, por exemplo, a própria palavra sílaba. E o que são então essas... Por que acontece a sílaba, como eu já expliquei? Pelo nosso esforço na produção. No momento em que o nosso trato vocal produz, faz parte, o trato vocal faz parte da produção dos sons da fala, então a sílaba ocorre porque justamente esse esforço é diferente em cada parte da palavra. Além disso, a sílaba também ela possui internamente partes. Então existe até um gráfico que mostra o comportamento de uma sílaba não, na verdade numa padronização do eixo X e Y. Neste gráfico que você tem um gráfico no formato de uma parábola, assim, E aí existem 3 divisões básicas para a sílaba, existem outras teorias, mas as básicas são, você tem um núcleo de uma sílaba, o pico de sílaba, e aí as suas extremidades, a direita ou a esquerda, que pode ser o início da sílaba ou o final da sílaba. Sendo que o pico da sílaba é onde ocorre então a acentuação tônica daquela sílaba, ou a parte forte da sílaba que sempre contém uma vogal, sempre. Aliás, uma sílaba sempre contém uma vogal, mas no caso ela sempre vai estar no pico da sílaba. E aqui que mora então a diferença do que seja, agora nós já entendemos o que é um ditongo, é quando ocorre o encontro vocálico de sílaba, de vogais, de semivogal e vogal dentro de uma mesma sílaba. E agora nós já entendemos também o que é uma sílaba na sua estrutura. Tendo conhecimento disso, agora dá para entender melhor o que seja um ditongo crescente e decrescente. Então, disse que o ditongo ele é crescente na medida em que você tem a estrutura semivogal e vogal pensando em termos gráficos, nessa estrutura da sílaba. Então, se você tem essa estrutura semivogal, então glide e vogal, lembrando que no pico de sílaba você tem sempre uma vogal, então nós dizemos que aqui está ocorrendo um ditongo crescente. Crescente em termos de gráfico mesmo, e ele está chegando ao pico da sílaba, então lá em cima sempre uma vogal, aqui embaixo uma semivogal, uma glide. Então isso seria um ditongo crescente, está crescendo no gráfico e também na entonação, no próprio esforço de produção de fala, na ocorrência desse ditongo. Agora, o ditongo decrescente ele é diferente disso, ele é o contrário, na verdade, porque ele ocorre na estrutura vogal, semivogal. Lembrando que crescente você tem uma semivogal e uma vogal no pico de sílaba. Agora, o que acontece no ditongo decrescente é que você tem uma vogal no pico de sílaba e a sequência é vogal, semivogal. Então, logo em seguida vem uma
uma semivogal. Ditongos decrescentes consistem de uma sequência de vogal e semivogal. A semivogal, que ocorre na parte final do ditongo, pode se iniciar em I, em U. Vou dar um exemplo. Boi. Vamos pensar nessa palavra. Então, boi. Boi. Veja que o pico de sílaba, o que mais aparece aqui na nossa expressão, na nossa fala, é a vogal O, né? Boi. Está no pico de sílaba. O que vem depois? O I. Esse I é a semivogal. Então, ela é decrescente nesse sentido, que atingiu a vogal no pico de sílaba, primeiramente, para que depois ocorra a semivogal. Boi. No caso da decrescente. No ditongo crescente, aí é o contrário, né? Uma semivogal e uma vogal. Bom, entendemos então todos esses passos. O que são ditongos, o que são sílabas, o que são ditongos crescentes, decrescentes, e agora o que são ditongos decrescentes nasais. Bom, vamos entender então essa diferenciação do que seja nasal e oral das vogais. Todas as vogais, elas no trato vocal, onde elas são produzidas, e o que é o trato vocal? Tudo que compõe, que faz parte daquilo que nós precisamos para produzir ou para emitir os sons da fala. E isso inclui muitas coisas, inclusive os lábios, os dentes, estruturas internas da boca, entre outras partes. Mas existem algumas vogais que quando elas são simplesmente emitidas, ou seja, elas são vocalizadas a partir do trato vocal pura e simplesmente, ou seja, pela boca e em outras partes também, disse que elas são orais. Então, a vogal, ela tem uma característica diferente da consoante, de que ela circula ou ela é produzida no trato vocal sem que haja obstrução da corrente de ar. Então, você pode mesmo fazer o teste e pronunciar A, E, I, O, U. Veja que a corrente de ar ela passa livremente pelo trato vocal. Isso é diferente de uma consoante, por exemplo. Vamos pensar na consoante da palavra bola ou pato. Ela é obstruída pelos lábios, bilabial, bola, da mesma forma, assim como tem outras consoantes. E as vogais não, elas passam livremente, elas não têm obstrução. Então, no caso oral, é quando acontece isso, sem que haja obstrução, como nunca acontece mesmo, e livremente utilizando todas as partes do trato vocal, as partes tradicionais, né? Agora, quando é nasal, a produção desse som ocorre também utilizando a cavidade nasal. Então, pensemos na vogal A. Então, a vogal A é oral. Mas e veja que aqui nós já temos a cavidade nasal também. Então, a diferença que existe entre vogais orais e nasais, a diferença básica é esta, que uma precisa da cavidade nasal e a outra, a oral, não precisa. Bom, vamos ao texto de hoje. Já fiz uma longuíssima introdução aqui, esse vídeo vai ficar longo, porque na verdade eu já estou inclusive quase finalizando essa sessão sobre ditongos, né? Então acho que valeu a pena mesmo ter feito essa breve introdução, essa breve revisão, melhor dizendo. Os ditongos nasais em português são sempre decrescentes. Então, os ditongos nasais são sempre decrescentes e constituem, portanto, uma sequência de vogal, nasal, glide. Então, vogal, nasal, semivogal. Então, os ditongos nasais, eles têm essa estrutura e são sempre decrescentes. Vogal, nasal e semivogal, como eu já expliquei, né? Listamos agora os ditongos nasais decrescentes que terminam em I e em U. Então, vejamos agora os exemplos. An. Então, mãe. Nossa, levei um choque na mesa. Mãe, an. Cãibra, exemplos com AI. Agora com o, i. Põe, põe, lições, ões. Um exemplo agora com e i, u e ui, né? Muito, ruim. Dois exemplos agora com e i. Bem, item. Exemplo agora com an e u. Pão, pão, órfão, órfão. Esses são alguns exemplos, né, de ditongos nasais decrescentes. Os ditongos AI, an, i, o, i, u, i sempre ocorrem em sílabas tônicas. Por exemplo, mãe, põe, muito. Os ditongos i, an, u ocorrem em sílabas tônicas, como em bem e pão. Ou em sílabas átonas, como em item e órfão. Em todos os exemplos dados, temos ditongos decrescentes nasais para qualquer variedade do português. A palavra ruim pode ocorrer opcionalmente como ruim, como uma sequência de vogais para muitos falantes.
Há, contudo, já para o último parágrafo do vídeo de hoje, casos de ditongos decrescentes nasalizados no português. Estes casos marcam variação dialetal. De maneira similar à nasalidade de vogais, os ditongos decrescentes podem ser nasalizados quando ocorrem seguidos de consoantes nasal. Roraima, paineira ou palmeira. A consoante nasal palatal N, nesse caso não é N, mas aqui o símbolo lembra, ou a glide palatal nasal correspondente, não ocorre em português após um ditongo decrescente. Rainha, bainha. A pronúncia nasalizada dos ditongos decrescentes seguidos de consoantes nasais em palavras como Roraima e paineira é típica da região de Belo Horizonte, por exemplo. Já em Boa Vista, os ditongos decrescentes seguidos de consoantes nasais manifestam-se foneticamente como uma sequência de vogal glide, orais, né? Roraima, paineira. Então veja que existe diferença entre Roraima e Roraima. Uma é nasal e outra é oral. Então aqui ele está apenas nos informando, ou ela, né, nos informando que existe uma variação dialetal nesse sentido. Quando o ditongo decrescente seguido de consoante nasal termina em U, a nasalização não ocorre em nenhum dialeto. Trauma, sauna. Nós não falamos de nenhuma variação dialetal como trauma, trauma. Não, é sempre trauma, trauma. E sauna. Isso quando ocorre, então, quando existe a sequência, né, de uma consoante, nesse caso o M e o N. Né? Nunca nós nasalizamos. Beleza? Então esse vídeo ficou um pouco extenso, mas consegui talvez traduzir o que significa ditongos decrescentes, crescentes, ditongos orais nasais e esses daqui com término em I em U. No próximo vídeo eu já quero começar o próximo tópico que se chama consoantes complexas. Consoantes complexas. Ou então eu faço uma revisão completa sobre ditongos, tanto crescentes como decrescentes. Vou ver. Dá uma olhada no vídeo anterior, caso você tenha interesse. Eu tratei sobre ditongos decrescentes orais com término em U. Valeu!